Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui nos encontramos para a leitura orante da palavra e do Evangelho do domingo, o sexto domingo do tempo comum. Ainda estamos aqui no discurso da montanha. A palavra para esse sexto domingo continua de Mateus, capítulo 5, depois é todo fragmentado. 5, 20 a 22, depois dá um salto, 27 e 28, daí outro salto, 33, 34, e ainda um último salto, 37. É uma sequência aqui que requer bastante atenção. Mas vamos lá. Dizia Jesus: se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder ao tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar o seu irmão de louco poderá ser condenado ao fogo do inferno. Passo agora para os versículos 27 e 28. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Agora vamos aos versículos 33 a 34. Ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás teus juramentos feitos ao Senhor. Ora, eu vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o apoio dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Vamos lá, querido irmão, querida irmã. Já é o terceiro domingo no qual a palavra proclamada nas celebrações, ela procede e provém sempre do discurso da montanha. O chamado discurso da montanha comporta 3 capítulos, 5, 6 e 7. Jesus começa a falar, não é interrompido nenhuma vez por ninguém. Ele fala qual o soberano e o enviado de Deus que apresenta a nova aliança e oferece aos discípulos do seu tempo e de todos os tempos a possibilidade real de, acolhendo-o, Jesus e a palavra, poder participar da realeza de Deus ou escolher ter Deus por rei, reino dos céus. Como da outra vez, Jesus subirá a montanha, você lembra? Os discípulos se aproximaram, já não existe mais distância entre Deus e a humanidade. Se no tempo de Moisés o povo permanecera na planície,
Moisés subira à montanha. Depois de longos dias, ouvindo a voz do Senhor, ele desceu e apresentou em forma escrita as palavras do Senhor. Aqui é o próprio Deus, na figura do seu Filho, a falar diretamente à comunidade de discípulos. Seus discípulos se aproximaram dele, capítulo 5, versículo 1. E lá estão eles a ouvir. E eis, é esta palavra, hoje proclamada, também esta, que eles ouviram. Pois bem, vamos lá. Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Os escribas e os fariseus observavam de maneira muito, muito meticulosa todas as cláusulas da lei, dos profetas e todas as decorrências da lei interpretadas pelos mestres da história de Israel. Eram 613 mandamentos. Mas se a justiça dos discípulos, o modo deles serem justos, não for mais do que observar tantos mandamentos, eles não terão a Deus por rei. Terão uma outra verdade, talvez muito religiosa inclusive, mas não Deus. Então não é a justiça compreendida como obras praticadas buscando os méritos do praticante. Isso já fazem os escribas e os fariseus. Agora, uma relação pessoal com Deus, partindo de Jesus Cristo e com Ele, esta é a parte superior que os discípulos são convidados a aderir. É esse o sentido da frase: se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus. Afinal, mãe, alguma mulher é uma boa mãe porque cumpre deveres? É boa mãe porque ama o seu filho. Algum marido é um bom marido porque cumpre deveres? É bom marido se amar a sua esposa. Assim também aqui. Não é um bom discípulo aquele que cumpre deveres. É um bom discípulo aquele que seguir o seu mestre porque o ama. É esse, pois, o sentido. Mas daí podemos seguir um pouco mais. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Ora, eu vos digo. As traduções é mais frequente nas traduções encontrar assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, mas eu vos digo. Como se Jesus estivesse corrigindo a lei dita pelos antigos. Não. Agora é algo maior, então. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu agora vos digo. Não é para corrigir o que antes estivera errado. Não estava errado. Foi dito aos antigos. Quem foi que disse? O chamado aqui passivo indivino. Foi Deus que disse. Mas agora, com Jesus, nunca ele dissera tanto e muito mais. Pois bem, o que fora dito aos antigos? Não cometerás homicídio. Ora, verdade é um comportamento dos violentos, mas não basta não ser violento. É preciso, todo aquele que tratar seu irmão com raiva, de alguma maneira já terá feito, de maneira consciente ou nem tanto, mas uma opção pela violência. Isso é um modo grave de afrontar o modo de Deus amar o irmão.
então encolerizar-se de algum modo golpeia a vida do outro. Vale o mesmo? Se estiveres levando a tua oferta no altar, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta lá, vai, reconcilia-te com teu irmão. Só então só então vai apresentar a tua oferta. Sabe, querido irmão, querida irmã, naquela época, quem se pusesse a rezar a Deus não deveria ser interrompido por absolutamente nenhum motivo. E só deveria parar quando tudo estivesse concluído. Aqui e agora, com Jesus, se o teu irmão tem algo contra ti, isto é, se ofendeste o teu irmão, vai até lá. Isto é, o que antes não era permitido de maneira nenhuma, interromper a oração, agora é até mais correto ir reconciliar, para que então sim a oração tenha grandeza. Só é possível falar com Deus para aqueles que falam com o irmão. É isso que pretende o texto, ou a palavra deste domingo. O mesmo vale em relação ao adultério, que naquele tempo era até usual e permitido. O homem deveria escrever para a mulher, documentar, para confirmar que ela estava disponível. E ao mesmo tempo, ao documentar, também assumia o compromisso de sustentá-la, pois que era grande a possibilidade de simplesmente repudiar a mulher e abandoná-la. Aquele que, ao documentar o repúdio, também se comprometia aos direitos da mulher. Foi um grande passo o que Jesus propusera. Mas neste caso, até os olhares em relação à mulher precisam ser purificados, porque há toda uma longa história da tirania que o homem exerceu sobre a mulher, partindo da sexualidade, desfigurando a nobreza, a beleza e a dignidade da figura feminina. Não basta apenas não repudiar, até desde a própria interioridade é preciso purificar. E outros textos mais, sempre para que as relações entre as pessoas sejam límpidas a partir da fidelidade à palavra do Senhor, que purifica a interioridade de cada discípulo que se deixar ensinar por seu mestre. Querido irmão, querida irmã, vamos à segunda parte da leitura orante da palavra deste sexto domingo do tempo comum, e o texto é aquele todo cheio de partes, fragmentadas e conjugadas uma a outra. Mateus 5, 20 a 22, depois 27 a 28, depois 33 a 34 e ainda um último salto para 37. Mas antes, ponhamos-nos numa condição que favoreça o recolhimento,
a interiorização. Vamos aquietar nosso coração e nossa mente, pois que fantasias, rumores vindos de fora e de dentro podem comprometer a profundidade do diálogo com o Senhor. Olhos fechados, queira respirar profundamente uma vez primeira. Continuemos a respirar sem pressa, sentindo o ar que impregna nossas vias aéreas e alcança os pulmões. Olhos fechados ainda. Tente sentir os seus ouvidos. Comecemos pela parte de fora, as orelhas. Concentre-se. Para sentir é preciso concentrar-se. A parte interna, toda aquela cavidade auditiva, vai chegar até o cérebro, todo esse caminho. Somos uma maravilha do Criador. Tente sentir o coração a bater no seu peito. Isso, sinta o coração a bater no seu peito. É preciso silêncio e quietude. E agora vamos juntos, eu e você. Vamos pedir ao Senhor, ao Espírito de Deus, a inteligência de Deus, a ternura de Deus, que esteve junto do evangelista, esteve com ele e o inspirou quando ele escreveu. Que nos inspire. Agora que vamos ler, é a mesma palavra, outrora escrita, hoje lida e acolhida. Vem Espírito Santo, és a força amorosa de Deus, és a vida do alto, o sopro divino, a ternura do Pai. És a palavra que transforma, que vivifica e que santifica cada um dos discípulos do Senhor e os fortalece para segui-lo. Vem, Senhor, ajudar-nos a ler, a acolher, a rezar com a palavra do nosso Salvador, Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar todas aquelas cenas. Jesus está lá na montanha, sentou-se em alguma pedra e os discípulos se aproximaram. Tente imaginar isso, a montanha que você conhece, a colina sobre a qual já esteve. Tente imaginar uma pedra apta para servir de assento. E veja o Senhor lá, sentado, a olhar para os discípulos que estão próximos, sentados também eles, ou apoiados sobre árvores ou pedras. Formam uma roda, entornam, criam um círculo em torno ao Senhor e lá está Ele a dizer: se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Aqueles discípulos, vamos tentar vê-los, impressionados e perplexos, atônitos. Afinal, os fariseus são grandes observadores da lei religiosa. Ninguém é tão traquejado e treinado em obedecer regras quanto eles. Ainda não está bom. E o Senhor continua a falar: eu, ora, digo. Se antigamente fariseus e escribas cumpriam todas as regras,
que vinham, sim, daquelas tradições judaicas mais legítimas. Não estavam erradas, mas não eram suficientes, porque pareciam dispensar o amor. Eu, porém, vos digo, ou ora, ou agora eu vos digo. É um outro tempo. E não cometerás adultério. Vamos tentar observar o Senhor a olhar o adultério. Era uma das faltas mais graves, desde todo o Oriente, mas também hoje. E o Senhor olha para os discípulos para dizer muito mais do que isso. Eu vos digo, todo o olhar, até o olhar, pode ser adúltero. Isto é, o olho é o símbolo da inteligência. Quem olha com inteligência malévola, embora não pratique, já está interiormente assinalado pela maldade ou pelo olhar viciado em direção à mulher. Isto é, não é apenas a gestualidade exterior, é na interioridade que está a verdade maior sobre a pessoa, sobre o homem. Mas poderíamos, versículo 28, dar um novo passo. Ou então, versículos 33, ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Vamos tentar ver o Senhor a repetir isso aos discípulos. Naquele tempo, jurava-se por qualquer coisa. E sempre se dizia que Deus fulmine a minha vida se eu estiver mentindo. Era a fórmula do juramento. Mas Deus não fulmina a vida de ninguém. Ele não destrói a vida de ninguém. Então, juramentos formulados com esse tipo de expressão, além de apresentar um Deus implacável, estaria também a buscar o nome de Deus para afirmar verdades para as quais basta a sinceridade humana. Deus é muito mais do que as minhas transparências. Então, vamos tentar observar o Senhor a dizer a cada um deles, a olhar para cada um daqueles homens, discípulos que estão em torno a Jesus, lá na montanha. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não é preciso mais do que isso para quem adotou a transparência como um modo de ilustrar a própria verdade do coração. Quem precisa de muitas palavras para confirmar uma realidade é porque não considera suficiente a própria sinceridade. Mas vamos observar ainda um pouco mais. Versículo 37. O que passa do sim, sim, do não, não, procede do maligno. Por quê? Maligno, mal, o autor do mal. Quem multiplica palavras para querer esconder alguma realidade é porque é inspirado por intenções mentirosas. Daí a importância de nunca mentir e não enganar, não simplesmente por um delito social corriqueiro, mas porque desfigura a própria capacidade pessoal de pronunciar a verdade que procede de Deus. E o Senhor está a repetir isso para aqueles discípulos, que até se assustam pela seriedade com que o Senhor quer
abordar temas referentes à interioridade humana. E agora eu estou lá. O Senhor olha para mim e talvez queira dizer a mim, quem sabe pronunciando o meu nome, se teu modo de ser justo for apenas por gestos exteriores, não é verdade que há justiça aí? E talvez o Senhor queira olhar para mim e reconhecer em mim aqueles pensamentos malévolos que trago comigo, com intenções por demais erotizadas, com uma espécie de dominar os afetos, escravizar aos meus ímpetos e dominar a dignidade dela ou dele, não só apenas no âmbito da erotização das relações, mas de tudo. Talvez o Senhor esteja a olhar para mim e me pergunta, por que tantos enganos com a palavra? Mentiras, vantagens. Tudo isso o Senhor me pergunta, mas pode ser no caso do meu irmão. Todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão é réu. E talvez ele queira perguntar a mim, como vai aquele, aquela, acerca de quem você falou muito mal e usou muitas maledicências. Ele não quer me condenar, nem a mim nem a você. Mas se eu quero ser seu discípulo, é melhor deixá-lo me falar. Que respostas vou dar acerca das pessoas de quem falei mal ou de quem me aproveitei? O que o Senhor gostaria de ouvir da minha parte? É hora de eu lhe falar. É hora da minha oração.